Rapaziada, o nosso Real Madruga, hein? Tomou um sacode. Nosso Real Madroles, meu Deus do céu. Complicada a coisa em Madrid. 4-0. E é aquilo que... A Tati sempre fala isso com a gente, né? Pô, você perde 1-0, já começa um burburinho estranho. Sim. Pô, não sei o quê. O Real Madrid funciona dessa maneira, pra quem não sabe. Você toma um 4-0 do Paris Saint-Germain. Ah, mas é pré-temporada. Pelo menos estavam falando. Já mudou os cursos, né? Já mudou os cursos. Que o Xabi Alonso falou, é pré-temporada, agora não é mais, né? Vamos começar do zero. Então, assim... Não, e ele falou, não é pré-temporada, é fim de temporada. Então, mas ele mudou. Antes era. Antes era pré-temporada. Agora não é mais. Tomou um sacode, não entendeu nada. Só que, cara, mais do que falar do jogo, a situação do ataque do Real Madrid é meio bizarra, né? Algumas imagens até que circularam nas redes sociais, Vinícius Júnior no banco dando risada e o time tomando um sacode, o Mbappé que não volta para marcar, o próprio Vinícius que não volta para marcar, o Rodrigo que não joga, o Endrick que, porra, se o Endrick... É brincadeira, né? O cara fala, agora eu vou ter a minha chance, agora um novo técnico. Aí aparece do nada um Gonzalo Garcia, que, pô, pra mim é uma merda. Mas, enfim, cara, assim, situação meio complicada dos caras, tá ligado? Cara, o que você tem contra o Gonzalo Garcia? Pô, ruim, jogador ruim. O Endrick também, se comprar hoje o anão, cresce também. Mas, enfim, a situação aí do ataque do Real Madrid, os brasileiros. Cara, eu acho que tá ficando ruim pro Vini Júnior. Já ficou ruim pro Rodrigo e pro Endrick, o que salva ele é a idade. Se o Endrick fosse um pouquinho mais velho, assim, já tinha que sair. Eu acho que o Endrick ainda pode continuar no Real Madrid, ele pode jogar pode sair do banco para jogar em qualquer uma do ataque ali, tranquilamente. Agora, o Rodrigo, para mim, é o ponto mais sensível dessa questão, porque a gente tem que ver o quanto o Rodrigo quer dar espaço à frente também. Porque a postura que o Rodrigo tem em campo, e fora de campo eu não vou falar porque eu não sei como que é a vida do Rodrigo, nunca me interessei pela vida do Rodrigo. Me parece que falta tesão, pô. O Rodrigo me passa a sensação de que ele não tem tesão em ser protagonista. Desde que ele saiu do Santos, ele não é protagonista. Beleza, teve aquela Champions que ele decide lá contra o City e para por aí. O Rodrigo não tem o tesão que um jogador do Real Madrid deveria ter. Então, mas sabe qual é o ponto também? Que eu acho que... Eu não tô falando que tá certo, tá? Eu não sei como eu também agiria. Não, pô, tá no Real Madrid, tá bom pra caralho. Então, mas assim, você tá no Real Madrid. Será que vale mais? A pergunta que eu faço pra você, será que vale mais você estar num banco do Real Madrid, entrar esporadicamente e tal, e poder até decidir partidas, sim, né? O que vale mais? Você tá no banco ou você, de repente, está num time que... Não sei se o Rodrigo seria jogador de primeira prateleira. Muitos falam no Liverpool, então ele jogaria nesse Liverpool, tá ligado? No Arsenal da vida, por exemplo. Depende muito da postura. Assim, cabe, não cabe? Eu acho que é uma conta difícil para fazer. Eu acho que o Rodrigo... tudo bem você não querer ser o protagonista, tá? Tudo bem você achar que tá bom ficar no banco do Real Madrid. Mas eu acho triste que um jogador com o talento que o Rodrigo tem tem essa mentalidade. Acho muito triste. Cara, é uma coisa que me afasta de querê-lo no Liverpool, é essa mentalidade de não dar o passo à frente, por exemplo, quando um Salah machucar ou quando o Salah estiver mal, o que acontece a cada 6 meses. Então eu acho que assim, eu acho que falta... O Rodrigo ainda não me convenceu de que ele pode ser um protagonista no futebol europeu. Não. Concordo, cara, mas eu só discordo dessa ideia de que ele nunca foi esse cara no Real Madrid, como se ele fosse, tipo, desde que ele chegou lá, um cara totalmente descartável, assim, sabe? Como se ele sempre estivesse à espreita. Eu acho que não, cara. O Rodrigo, ele foi por muitos momentos muito bem no Real Madrid, sem ser o melhor jogador do time. E aí você fala, ele pode dar o passo para ser o principal jogador do time ou um papel maior de protagonismo? Podemos discutir isso, talvez não seja mesmo, de fato. Mas, dito isso, ele continua sendo um excelente jogador, cara. No Arsenal, por exemplo, que o Túlio até colocou aqui que eu gosto do Arsenal, gostaria muito, eu acho o Rodrigo consideravelmente melhor que o Martinelli, consideravelmente melhor. E eu gosto do Martinelli, mas acho o Rodrigo melhor. O Arsenal ele ganharia tendo o Rodrigo na ponta esquerda. E acho que seria um passo interessante, sim, ele sair do Real Madrid. Isso significa que ele vai ter uma personalidade diferente, que naqueles jogos de seleção brasileira em que as coisas não dão certo, ele vai ser um cara que vai pedir mais a bola, aparecer mais? Talvez não, cara. Talvez ele nunca seja esse cara. Talvez ele sempre vai ser isso aí. Talvez ele sempre vai ser um coadjuvante de seleção brasileira. Por isso que a questão sempre teve esse debate, né?
quem joga mais bola, Rodrigo ou Vinícius Júnior? Beleza, cara, você dá a bola no pé, talvez quem controla melhor é o Rodrigo, talvez quem peteca melhor a bola é o Rodrigo. Talvez sim, beleza, refino técnico, é o Rodrigo. Mas é incomparável. O que faz o Vinícius ser o Vinícius? Ele tem o talento, lógico que ele tem talento, mas o que faz o Vinícius ser o Vinícius é a personalidade dele, cara. A personalidade do Vinícius fez ele ser o melhor jogador do mundo. O Vinícius, ele é um cara que ele consegue, às vezes, até jogar acima do nível dele, porque ele é a personalidade dele em campo. O Rodrigo, ele não é esse cara. O Rodrigo, ele é a técnica dele. O Rodrigo, ele é o refino técnico dele. É isso que ele é. Então, eu acho que também parte de como o técnico interpreta os seus jogadores. Como você estimula o jogador e como você tenta tirar a melhor versão dele. O Ancelotti conseguiu. O Ancelotti tirou, para mim, a melhor versão do Rodrigo e a melhor versão do Vinícius Júnior, dentro do que era possível da personalidade deles. Cara, eu acho que essa parada, que é o grande debate mesmo em relação ao Rodrigo, é a parada de ser um jogador mais sanguíneo, de sentir mais ali a vontade de ganhar, a tal da querência, né? A tal da querência. Eu acho que falta ele se sentir incomodado. Parece que ele tá sempre muito tranquilo com o que tá acontecendo. Eu já vou pra uma loucura. Eu já acho que foi falado isso na redação. Foi falado isso na redação hoje mais cedo. Eu acho que falta uma loucura fora das quatro linhas. Que aí me falaram, pô, mas ele já faz umas besteiras fora das quatro linhas também. Mas não ficou, tipo, sabe, não gerou aquele, né, meio Justin Bieber, tá ligado? Falando pra ele ser preso. Mas, tipo, alguma coisa meio maluca, assim, fora da caixa, pra ele ganhar o holofote. Eu acho que talvez mudar de clube, já meter uma personalidade diferente, foda-se. Vive, mesmo que você não seja esse cara, se transforme nesse cara. Porque eu acho que falta... Pô, é só a gente pegar na história do futebol. Todos os atacantes... picas, eles tinham alguma coisa de polêmica, eles tinham algum estilo diferente, algum pensamento, algum, sei lá, conceito diferente, e precisa, mano. Infelizmente precisa. Eu acho que ele tinha que dar uma... falar, conversar com algum coach assim, tá ligado? E falar, mano, eu preciso dar um estalo na minha vida. Mudar a coisa e tal, eu preciso de alguma coisa diferente. Eu acho que o Rodrigo vai ser sempre esse cara aí, cara. Não que eu seja anti-jogadores coadjuvantes, tá? Um dos meus jogadores preferidos é o Milner, pô. Mas, cara, o Milner não tem o futebol para ser o Rodrigo. E o Rodrigo tem futebol para não ser o Milner. Essa é a minha questão. Eu acho que o Rodrigo, para mim, se ele colocar na cabeça dele que ele quer ganhar a bola de ouro e jogar com a mentalidade para isso, ele tem todo o futebol do mundo para ganhar uma bola de ouro. Só que eu acho que no Real Madrid ele não vai desenvolver essa personalidade, como ele não desenvolveu em todos esses anos, e acho que, para mim, a melhor opção para o Rodrigo seria talvez sair do Real Madrid. Aí é Arsenal, é Liverpool, não sei onde ele se encaixaria melhor. Sobre o Vini Júnior, que a gente acabou falando mais por cima, eu acho que, cara, é uma crise na relação que toda relação entre clube e jogador tem. Acho que... eu acho que talvez tenha um pouco da cultura ali de não levar o Mundial tanto a sério assim. Acho que se fosse um jogo de Champions e o Vinícius Júnior fosse pego rindo no banco, seria muito pior. Falando com a questão da visão do europeu, tá? Os caras tão putos lá, filho. O Marca eu sei. Feliz, mas assim, se isso acontece contra, sei lá, a Atalanta num jogo de Champions, eu acho que a situação seria pior do que é hoje. Acho que seria. Pô, ali eu acho que tinha um rótulo de jogo muito o momento contra a história, tá ligado? O momento do Paris Saint-Germain e o maior campeão de tudo é o Real Madrid. Né? Não sei quanto torcedor europeu tá vidrado no Mundial, não, mano, sinceramente. Mas sabe o que acontece também? Porque a temporada do Real Madrid, algumas coisas que aconteceram ali, elas trazem repercussões, né? Você ser goleado com frequência para o Barcelona, não conquistar título e tal, isso pesa, né? Certo? E aí acaba caindo no trabalho do Ancelotti. O Ancelotti saiu, beleza. Agora, quando tem uma nova sova, não vai cair no Xabi Alonso. Por mais que, vamos discutir aqui o que o Xabi Alonso fez, o Valverde tinha que jogar no meio campo, o Asensio não dá mais, beleza. Mas não vai cair no Xabi. Aí você vai apontar para os jogadores. E aí a discussão vai para aquela lá, cara. O Vinícius não tá conseguindo ser o mesmo, a postura em campo, ele e o Mbappé não marcam ninguém, os dois só andam em campo, se o time não pressionar não adianta. E aí você começa a falar sobre o futebol do Vini, que acho que tá devendo. Não é o melhor momento do Vini, definitivamente. Mas então, assim, na primeira rodada de La Liga, se ele fizer um gol, vai acabar essa crise, entendeu? Acho que não é uma crise. Eu acho que é muito momentânea, é muito mais momentâneo do que uma crise.
E aí o que vocês falaram é verdade. O time do Xabi Alonso, onde os atacantes não pressionam, esse time não vai funcionar nunca. É que eu acho que assim, tem um ponto também, e é muito difícil a gente falar disso, porque a gente não tá no vestiário desses caras, né? Sim. Mas a gente já ouviu muitas histórias de que começa um cara ali, eu não vou marcar. Aí o outro fala também, pô, eu não vou marcar. Aí o cara que marca, olha pros dois, manda os dois tomar no cu. Aí os caras já ficam putos. Aí começa a virar meio que um inferninho ali o vestiário. Fica uma situação meio complicada. Aí, às vezes, sobra para técnico, às vezes sobra para jogador. Então, assim, eu não sei até que ponto, de fato, aquilo que os jornais estão colocando existe no Real Madrid. Porque se existir, eu acho que ali é uma briga de cachorro grande. Porque, assim, o Mbappé ele já se colocou nesse patamar na história do futebol, pelo fato de ter já um título de Copa do Mundo, e o Vinícius Júnior dentro da história do Real Madrid. Então, filho, ali, para começar a brincadeira de vou medir quem tem a maior peça, vai ficar foda. Os caras vão ficar medindo, e não vão parar de medir, e enquanto isso os problemas continuam. Então, assim, a ver como vai se comportar esse vestiário do Real Madrid, pô. A única coisa que é complicada mais ali é porque a nossa imprensa espanhola também não é das mais... não sérias, mas não é das mais tranquilas possível, né? O que os caras gostam de uma polêmica é uma loucura. E eu acho que talvez o papel esse papel que a gente pinta do Mbappé ser um vilão de vestiário, talvez não seja isso de que ele chega no vestiário e manda todo mundo tomar no cu. Mas a postura dele em campo é exatamente isso que você falou, vai quebrando ali aos poucos. Porque se o camisa 9 do time não dá o exemplo, como o Harry Kane dá, que o Harry Kane volta até a intermediária defensiva para pressionar. O Kvaratskhelia. Exatamente. Se o camisa 9 do seu time, que deve ser o salário mais alto do Real Madrid, ou um dos, o cara Nossa que chegou senhora! O cara que chegou com a maior banca do mundo, uma contratação fodaralhaça. Se esse cara não demonstra que ele tá com aquilo apontado pro céu, eu acho que isso desmotiva os outros também. E ele, mas mesmo assim ele entregou gol pra cacete na temporada. Sim. Só que eu acho que o sistema do Xabi Alonso ele depende muito mais da primeira linha de pressão ali. Se ela não tiver, já era. Com certeza. E aí eu quero ver como o Xabi Alonso vai administrar isso, cara. Como vai administrar isso? Você vai ter coragem para tomar decisões. Então, esse é o ponto. Esse é o grande ponto. A gente não sabe como instituição, né, Real Madrid, a gente não sabe como é que é esse vespeiro aí. Do tipo, você tem 2 jogadores picas, um já dentro da história do seu clube, com 2 gols em finais de Liga dos Campeões, e você tem um outro que é hoje um dos melhores jogadores do mundo, que já tem Copa do Mundo. O que você faz? Você vai deixar alguém no banco dos 2? Pô, mas eu não consigo formar o meu time com os 2 em campo. Vai fazer o quê? Cara, se eu fosse o Xabi Alonso... É um vespeiro do... É o quê? Se eu fosse o Xabi Alonso, o meu cara seria o Vinícius Júnior. Sim, de longe. Não só porque eu sou brasileiro. Eu acho muito complicado. Porque eu acho que o Mbappé tem problemas crônicos com vontade, assim, na parte defensiva, que o Vini já mostrou que pode fazer. Tem um ponto que moldou o Mbappé, né? Ele sempre foi maior que o clube que ele estava, né? Então isso eu acho que moldou ele como jogador e, mano, como às vezes até de caráter mesmo. Sim. Não, então, e o Vini tem história no Real Madrid, beleza, mas eu acho o Mbappé um fator de desequilíbrio maior, assim. Você tem que tentar insistir o Mbappé, pra mim não tem comparação de jogador. Agora, você pode falar, o Real Madrid fez certo em dar a chave pro Mbappé, isso a gente pode discutir, mas agora já tá feito, cara. O Real Madrid já fez, já tá feito, já escolheu isso. Agora, acho que a melhor coisa que aconteceu pro Xabi Alonso foi a temporada do PSG. Certo? A temporada do PSG pós-Mbappé, acho que ela é um bom termômetro para motivar o Mbappé. Do tipo, cara, você precisa dar uma resposta pro seu ex-time. E o Henrique se fudeu, né? Essa é a grande verdade. Cara, o Henrique é muito novo ainda, né? Eu acho que se eu fosse ele, assim, toparia um empréstimo ali para um time que ele fosse ser titular, ia fazer gol pra cacete. Cara, eu vou te falar, os primeiros jogos que eu vi do Gonçalo Garcia na minha vida foram no Mundial. Ele é um jogador, para mim, de perfil de segundo atacante, cara. É um cara de sair da área, de meio que armar. Era como ele jogava. Joga em 2 toques, você vê que é um jogador inteligente, joga de cabeça erguida, prepara para os companheiros. É um segundo atacante. Eu não acho que necessariamente a ascensão do Gonçalo Garcia signifique que não terá mais espaço para o Endrick. Óbvio que na divisão de minutos fica difícil.
Nem sempre vai... Pô, antigamente, se um dos dois não jogava, e vende um Rodrigo, quem ficaria... sobra pro Endrick, agora talvez... Tem um ponto importante. Se ele for no perfil do Felipe Luiz, que precisa de atacante que marque, que corra, porque o Felipe Luiz, ele fez essa parada, né? Ele mexeu ali num gigante do time, né? Pelo menos para mim, o Pedro era o principal centroavante do Brasil. E aí ele mexe, coloca esse cara no banco e ninguém fala nada, porque dá resultado. Mas se o Xabi Alonso quiser mexer nesse vespeiro aí, você botar o Endrick de acordo com aquilo que pensa de futebol, o Xabi Alonso é um bom jogador para pressionar, filho. Para não deixar os caras respirar. Ele tem esse diferencial. Seria fantástico. Mas acho que o Real Madrid, se tomar uma decisão, acho que não vai acontecer, tá? Mas tomar a decisão de, vou emprestar o Endrick, ou vender por um valor aqui que eu quero de recompra, não vai ser para o futebol brasileiro. Não, é europeu. Eu acho que nem o Endrick vai querer voltar pro Brasil agora. Numa dessa? Não sei, não. Solta o cascalhozinho, pô. Tá sobrando aqui, ó. Deixa o likezinho, tá? Compartilha, se inscreve também no nosso canal e até uma próxima oportunidade. Fechou? Tamo junto, abraço.